Bom dia a vocês que nos acompanham aqui no Mesa de Debates. Hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021, e prosseguimos acompanhando o noticiário e tudo que diz respeito à vacinação no Brasil. Infelizmente, tivemos a notícia de que o final de semana foi sem vacinação em Salvador e o Rio de Janeiro suspendeu a campanha por falta de vacinas. Aguardamos a chegada e produção de mais doses, porém o que se vê muito nos jornais são especulações sobre quantas doses poderão ser fabricadas com os insumos chineses e tal, mas vacina em grande e maciça quantidade ainda nada. E nessa peleja toda, vamos com a nota do portal Esquerda Diário com informações da agência Estado. Cidades de São Paulo detectam variante de Covid-19 e Araraquara já decretou lockdown. Então, pela nota aqui do Esquerda Diário, 3 cidades do interior de São Paulo já confirmaram a circulação de variantes do novo coronavírus e estão adotando medidas mais drásticas para conter a disseminação. Em Araraquara, norte do estado, a prefeitura decretou lockdown por 15 dias depois de detectar 2 variantes do novo coronavírus, a de Manaus e a do Reino Unido, em 11 pacientes. Em Jaú, foi confirmada a mesma variante de Manaus em amostras de 3 pacientes. Um caso da variante também foi registrado em Águas de Lindóia. O decreto da Prefeitura de Araraquara restringiu a circulação de carros, bicicletas e pessoas pela cidade de 283 mil habitantes a partir desta segunda-feira 15. O deslocamento só é permitido para acesso a serviços essenciais ou em caso de necessidade comprovada. Igrejas, templos, clubes recreativos e desportivos estão proibidos de abrir as portas. O comércio essencial só pode abrir até às 20 horas e atender com o uso de senhas. Postos de combustível fecham a partir das 19 horas e os infratores ficam sujeitos a multas que variam de 120 a 6 mil reais. As variantes britânicas e brasileira do coronavírus foram identificadas em 11 das 16 amostras enviadas ao Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, vinculado à Universidade de São Paulo. Os exames foram encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz para confirmação. O prefeito de Araraquara já informou o achado ao Centro de Contingência da Covid-19 do governo de São Paulo. Diante de todos esses casos, João Dória, do PSDB, faz demagogia em cima de sua vacina, que não alcança nem mesmo a totalidade dos trabalhadores da saúde, e impõe o retorno às aulas presenciais em escolas sem estrutura sanitária para isso. Além disso, também demitiu trabalhadoras da limpeza, tornando ainda mais impossível de garantir qualquer tipo de segurança sanitária. A APOESP, Sindicato dos Professores da Rede, já mostrou um levantamento de que, com uma semana de aulas presenciais, houve uma explosão dos casos de Covid entre os professores. Ao invés de buscar a unificação com os professores municipais e fortalecer a greve dos professores contra o retorno das aulas presenciais, com espaço de organização construídos em cada escola, a direção majoritária da POSP, composta pelo PT e PCdoB, não veio construindo a mobilização durante a semana e decidiram por declarar greve das atividades presenciais, mantendo o trabalho remoto. Se aliando a esses ataques no movimento estudantil, a UJS, Juventude do PCdoB, lança carta reivindicando o retorno das aulas presenciais com o mesmo discurso de Rocieli. Tá aí então, né? Mais uma situação bastante chata. Tá aí o devido absurdo. E apenas lembrando, né, que ninguém aqui é contra a educação, o direito à educação, muito pelo contrário. Mas não podemos achar que tudo bem nesse momento de pandemia e com esses novos registros de variantes com maior poder de contaminação, liberar nossas crianças e adolescentes para irem às aulas colocando a si e suas famílias em risco, além, é claro, dos funcionários e profissionais da educação de forma geral.
volta às aulas apenas com campanha ampla de vacinação e que inclua professoras, professores, funcionários do ensino público em geral e privado também. E outro ponto que gostaríamos aqui de destacar, esse saindo um pouquinho da questão da vacina, mas não menos interessante, e que diz muito sobre o momento político pelo qual vivemos, é essa outra seguinte nota sobre uma figura histórica da política brasileira, e histórica não por motivos muito nobres, né? Vamos aí a nota. Contra-homenagem a Delfim Neto na biblioteca da FEA USP. Delfim Neto é professor emérito do Departamento de Economia e doou milhares de livros para a biblioteca. Ainda no tema específico da biblioteca, durante o processo de reforma, ele participou da campanha de doação captando recursos junto a empresas como os bancos Santander e Safra, o que contribuiu para a penetração de empresas privadas na USP. Mais importante que isso, Delfim Neto foi ministro da Fazenda entre 1967 e 1974, durante a ditadura militar, nos governos dos generais Costa e Silva e Médici. Em 1968, assinou o Ato Institucional número 5, o infame AI-5, que aumentou ainda mais a repressão e abriu caminho para a perseguição, tortura e assassinato de centenas de pessoas, inclusive estudantes da própria FEA, além do massacre de milhares de indígenas, como foi revelado pela Comissão Nacional da Verdade. Enquanto ministro, Delfim Neto também foi parte da política de arroxo salarial da ditadura. Durante o período do chamado milagre econômico, seu bordão era "temos que aumentar o bolo para depois dividir". Essa divisão nunca veio e o salário mínimo caiu 50% em termos reais entre 64 e 85. As mãos de Delfim estão sujas de sangue. É absurdo homenagear alguém que é responsável por tantas mortes, principalmente neste momento em que Bolsonaro defende abertamente os torturadores da ditadura. Contra Delfim, que o nome da biblioteca preste homenagem a alguém da comunidade feana que foi morto pelo decreto que ele assinou. Pois é, outro ponto, né, que queremos colocar aí na questão, e nós do Mesa de Debates assinamos embaixo, né? Também somos contrários a esta homenagem ao ex-ministro Antônio Delfim Neto por tudo que sua biografia representa, independente dos seus méritos acadêmicos e intelectuais. Nos despedimos aqui, portanto, uma ótima semana e muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal e aguardem para mais notícias comentadas aqui no Mesa de Debates. Tchau!